Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Pimentel, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu tô aqui para mais um episódio do Jornada de Propósito, onde eu apresento dicas, estratégias e sugestões para que seja encontrado o propósito de vida e também colocado em prática. E o tema de hoje é: a minha vida está paralisada. Como é que eu faço para destravar isso? Meu Deus do céu, como é que a gente faz esse negócio? Bom, vamos lá. Bom, gente, eu decidi falar sobre esse tema porque, assim, era algo que acontecia muito comigo e por muito tempo. E eu não entendia bem, assim, sabe, o que estava acontecendo. Eu só sabia que as coisas não estavam andando ou não estavam andando como eu queria, né? Então, eu vou até falar um pouco para vocês do que acontecia comigo, até para ver se vocês se identificam, né? Primeiramente, o que para mim eu digo, né? A vida está paralisada, né? Como que eu via isso? Eu percebia que as coisas não estavam andando como eu gostaria, né? Não que eu já tivesse algum tipo de super planejamento, isso aí eu não tinha muita noção, mas era como se tivesse faltando alguma coisa, como se como se várias áreas da minha vida estivessem paralisadas. Eu não tinha os resultados, sabe? Eu sentia assim uma insatisfação muito grande com relação às áreas da minha vida, né? Tanto o campo profissional quanto a parte emocional, a parte de saúde também. Então, assim, toda hora eu tava ficando doente e tal. Então, sem contar também com a parte financeira, né? Eu percebia assim que eu não conseguia evoluir, vamos dizer, nessa parte financeira e no fundo eu estava até piorando, assim, coisa que eu sempre tive um pouco de facilidade para guardar dinheiro, eu estava meio que me enrolando, assim, sabe, nessa parte financeira. Então eu sentia que estava tudo muito paralisado, né, e sem contar que eu estava super insatisfeita, né. E assim, por que eu falo, né, que eu via que como se tivesse paralisado? Porque na minha cabeça, assim, eu estava fazendo várias coisas para que minha vida andasse, porque eu estava estudando bastante, eu sempre trabalhei muito, né? E eu falava assim, as coisas não andam, as coisas não andam como eu quero e tal, e aquilo causava uma angústia, muita ansiedade e tudo mais, né? Então, no decorrer do tempo, eu fui assim, hoje, por exemplo, eu tenho a consciência e a capacidade de observar uma série de padrões que iam acontecendo. Então, toda vez que eu falava assim, a minha vida está paralisada, eu estava agindo de uma determinada forma, né? Então, isso foi ficando muito claro para mim com o decorrer do tempo. Então, até hoje, assim, por exemplo, se eu vejo alguma área que eu não estou tendo o resultado que eu gostaria e tal, aí eu já falo, não, mas espera, o que está acontecendo? Quais são os padrões normalmente que acontecem? Então eu vou lá, busco aquela informação e já conserto, vamos dizer assim, o que está de errado e a coisa começa a fluir novamente, tá? Então a ideia aqui é o quê? Mostrar para vocês que, primeiro assim, entender um pouco mais a fundo essa parte do que está travado, o que poderia ser feito, né? E aqui a gente vai mais para essa parte profissional, parte de propósito e tal, mas lógico que pode se aplicar a várias outras coisas, né? Eu acabo focando mais nessa parte, né, de realização profissional, vamos dizer assim, mas a gente pode usar essas ferramentas para outras áreas da vida também, tá bom? E daí então a gente vai fazer ali um passo a passo, né, para ir identificando o que está por trás dessa paralisação, vamos dizer assim. E depois a gente vai montando um plano de ação para que de fato vocês possam sair com ferramentas práticas, né, e que já consiga ter algum resultado aí hoje mesmo, tá bom? Então, tenho certeza que vai ajudar aí de alguma forma, assim como me ajudou quando eu precisei, ainda hoje eu
resgata aí algumas coisas que fazem eu refletir e minha vida ir de fato para frente. Então assim, gente, eu listei uma série de perguntas, né, para a gente abrir essas reflexões, vamos dizer assim, que são de fato questionamentos importantes para a gente entender melhor o que de fato está paralisado, o que está acontecendo. É mais como se fosse assim, um diagnóstico, né, do que ajuda a gente aí a entender melhor o que está acontecendo com a gente mesmo, tá bom? Então eu anotei um monte de coisa, tô aqui olhando aqui a minha listona de coisas que eu falei, bom, isso aqui realmente me ajuda bastante, já me ajudou bastante, né, quando eu refleti sobre todas essas coisas e que fizeram com que a minha vida fosse deslanchando, né? Então vamos lá. Bom, primeiramente é bem importante assim, quando a gente fala a minha vida está paralisada e tudo, né? Cada um tem uma definição de minha vida está paralisada, né? Porque assim, isso tem a ver com insatisfação, isso tem a ver com as coisas não estarem acontecendo, mas a causa raiz, né, dessa insatisfação para cada um é muito diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Vêm de histórias totalmente distintas. Então é importante a gente refletir, né? Então a primeira pergunta, a primeira reflexão, né? O que é uma vida paralisada para mim? E daí assim, gente, aqui, só rapidinho, pega um papel e caneta, porque vai ter um monte de coisa para anotar. E depois essas respostas a gente vai usar, serão usadas como base para a gente fazer um plano de ação. Então, né, em cima delas a gente vai ter mais algumas perguntas e daí a gente vai fazer o plano de ação, tá bom? Então é importante ter isso tudo anotado, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, algumas perguntas podem demorar um pouquinho mais de tempo, assim, para a gente conseguir responder e tá tudo bem. De repente anota todas as perguntas, dá uma pensada, depois volta, responde as outras, tá? O importante é não deixar de lado, vamos fazer essa vida andar aí, não vamos deixar essa vida paralisada não, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira pergunta é: o que é uma vida paralisada para mim? Tá? Depois, segunda pergunta: o que seria uma vida fluindo para mim? O que isso significa? Né? Então seria eu ter um emprego onde eu tô realizada, eu ter uma vida com saúde, eu ter uma vida mais abundante, mais próspera, eu ter uma casa mais confortável, não sei, enfim, tô aqui falando algumas coisas, né, até posso até influenciar, então, no caso seria o que é uma vida fluida para vocês, né, o que seria uma vida, assim, de fato, que não tá paralisada, né, então pensa no que seria isso, até isso é importante a gente saber, até para alinhar as expectativas, sabe? De quando a gente vai fazer o plano de ação. Para ver o que é possível ser feito, o que depende da gente, o que não depende da gente, né? Para a gente conseguir montar um plano e isso ficar mais palpável, né? Mais realista. Uma outra pergunta muitíssimo importante é: eu tenho um propósito, claro, não vamos nem falar propósito, tá? Para de repente não complicar aí, né? Pode às vezes propósito, às vezes a gente fala, parece que fica uma coisa muito assim no campo das ideias. Então, eu tenho um objetivo, claro, né, na minha vida, uma coisa assim mais grandiosa que eu queira para minha vida, vamos dizer assim, que eu acredito que atingindo eu seria uma pessoa muito realizada, algo assim, né? Então, vamos pensar nisso. Qual que é o que você acha que pode ser assim um objetivo a ser perseguido, um propósito, né? Alguma coisa nesse sentido. Por que é importante a gente saber disso,
Essa é uma das perguntas mais importantes, porque ela vai nortear uma série de outras coisas que vão vir depois, né? Não pensa assim que de repente, mas eu vou colocar uma coisa aqui e eu não sei direito e depois vai dar tudo errado, que eu vou fazer um plano para tudo errado. Gente, não pensa assim, tá bom? Por quê? Porque é importante a gente sair da inércia, a gente colocar as coisas que estão dentro da cabeça aí, começar a colocar no papel as ideias, os nossos sentimentos, os nossos anseios, sabe? Então, tem que começar de alguma forma. É só assim que a gente vai se conhecer melhor, tá? Então, não tem problema você falar assim, eu acho que é isso, tá tudo bem. Se mais pra frente você falar, não é isso, mudei, tá bom, mudou, não tem nada. A gente pode mudar também, tá bom? Não é escrito na pedra, tá bom? Outra pergunta, você acha que existe algo que você poderia fazer a mais do que você já faz? Porque assim, né? Às vezes a gente fala, mas eu já tô fazendo tudo que eu posso, eu tô fazendo, eu não vejo resultado, Será mesmo? Porque eu também, né? Eu achava isso. E depois a gente vai analisando um pouco mais, a gente vê que muitas vezes não, né? A gente poderia se dedicar mais, assim, algumas coisas que a gente gosta, algumas coisas que a gente gostaria de fazer e tudo, e a gente vai deixando passar muitas vezes. E depois a gente reclama porque a vida não está andando, né? Bem na sua cara, assim, né? Eu, assim, já melhorei muito, mas de vez em nunca tem uma coisa e falar, pera, isso aqui também eu não tô 100%, né? Então daí a gente já vai arrumando a rota, tá bom? Então, assim, você está fazendo 100% do que você acredita que você poderia fazer? Vai analisando. E quando eu falo assim, do que você poderia fazer atrelado ao que você gostaria de alcançar. Tá bom? Atrelado à sua meta. Você está fazendo 100% das suas capacidades. Tá bom? Outra coisa. Você costuma seguir seus insights? O que é isso? Vamos dizer assim, ó. Você tá lá tomando banho, pá. Tem uma ideia. Nossa, eu poderia fazer tal coisa. Nossa, eu poderia trabalhar com tal coisa, né? Nossa, se eu abrisse um negócio de não sei o quê. É porque em tal lugar, sei lá, vi uma coisa em outro país ali. Nossa, isso aqui ia dar tão bem aqui, né? Ou então, enfim, qualquer ideia, sabe? Ou então tá conversando com um amigo, vem uma ideia, ou tá assistindo alguma coisa, tá lendo alguma coisa e aquilo mexe ali com o lado criativo e vem alguma ideia, né? Você costuma seguir essa ideia? Retomando a pergunta, você segue os seus insights? O que é seguir os insights? Colocar em prática? Ir atrás daquilo? Ver se aquilo é viável, aquela ideia? Ou então assim, você pode falar, mas eu sempre tô num lugar inapropriado e não tem como é que no banho, o que eu vou fazer? Tô lá no banho, né? Mas você costuma, assim, anotar para ver depois? Você costuma analisar aquilo ou não? Né? Ou você fala, eu fico tendo esse monte de ideia e tal, que saco. Pra que isso? Né? Ficar tendo essas ideias aí e tudo. Ou você é meio fogo de palha, nossa, super legal, tenho essa ideia, pá. Daqui a pouco cai no esquecimento. Que tipo é você? Outra coisa, você costuma fazer o que precisa ser feito para alcançar aquilo que você quer? Ou você sempre tá dando assim uma desculpa que não tem tempo? E assim, a gente sabe que a vida é bem corrida mesmo, né? E daí a gente fala, mas não é uma desculpa, eu não tenho tempo mesmo. E provavelmente isso é real, provavelmente você não tem tempo mesmo. Mas o fato é que tem maneiras da gente encontrar tempo, né? Que depois eu vou falar aqui pra vocês. Mas, enfim, você costuma fazer o que precisa ser feito na hora que é para ser feito, ou você vai colocando algumas outras coisas na frente, né? Você vai colocando, mas eu tô muito cansada. Mas agora é o único tempo que eu tenho para descansar e daí eu tenho que fazer isso.
Ai, mas eu queria sair. Ai, mas o dia tá tão bonito, eu queria ir no parque. Ah, mas, enfim. Ai, eu queria sair pra dançar. Ai, mas eu queria tocar violão. Tô falando porque isso já aconteceu tanto comigo. Assim, e a gente sempre tem que fazer algumas escolhas, né? Assim, não é que a gente vai deixar de fazer as coisas, mas a vida é feita de escolhas, né? Choices, as famosas choices, né? Mas vamos lá. Então, fica aí a pergunta, se você costuma fazer o que precisa ser feito, ou você coloca várias coisas na frente e não consegue fazer, ou então nem pensa nisso, tá? E quando eu falo fazer o que precisa ser feito, é fazer o que precisa ser feito para atingir o seu objetivo. Uma outra coisa, você é uma pessoa que gosta de estudar? Gosta de conhecer novos assuntos? Tem aquela curiosidade para conhecer culturas diferentes e tal? Como que é isso daí? Ou você costuma ser aquela pessoa assim que se vai viajar, quer viajar sempre para o mesmo lugar, não falar com ninguém, falar assim, melhor eu ficar aqui, não vou me misturar não, isso não tem nada a ver comigo. Como que é? Qual que é o seu perfil, assim, mais ou menos? E assim, gente, não tem certo e errado, tá? Então não precisa ficar, ai meu Deus, mas eu sou assim, mas eu sou assado. Mas a gente só vai destrinchar um pouco isso e entender melhor e como trabalhar com isso de uma melhor forma para conseguir fazer a vida andar um pouco mais, tá bom? Bom, você sente que você sempre tá buscando, assim, tá encontrando algumas desculpas, então, para não realizar seus sonhos ou não ir atrás dos seus objetivos, né? Você acha que existe algo por trás disso, assim, que te paralisa? Você acha que existe algum medo? Aliás, tem um vídeo meu que eu falo sobre o medo, que é bem legal, que era uma coisa que me travava horrores. E então, assim, vocês acham que você acha que tem alguma coisa assim relacionada a medo? Ai, mas se eu fizer isso, o que que vai acontecer? O que que vão achar? Você acha que tem algum tipo de autossabotagem, né? Alguma coisa de não merecimento, sabe? Aquela coisa, ai, mas será que isso é pra mim mesmo? Esse negócio é muito. Ai, mas é um sonho assim tão grande, será que eu mereço isso? Ou será que eu dou conta? Né, também, ai, será que isso é pra mim? Ai, mas eu sou uma pessoa tão simples, sei lá, se tem alguma coisa de autoestima. É, então, assim, é legal refletir um pouco, sabe? Sobre isso, assim, refletir um pouco de essa coisa mais profunda. O que de fato eu tô com medo? Se eu tô com medo de alguma coisa, o que de fato eu tô com medo? O que de fato eu tô querendo manter ou deixar de ter? O que eu tô querendo, o que eu não estou querendo abdicar, né? Porque a gente sabe que escolhas têm renúncias também, então acaba mudando um pouco a nossa vida de certa forma, né? E será que a gente tá com medo do novo, né? O que que vai vir? Será que eu tô com medo de ter mais trabalho? E mesmo sendo uma coisa que eu sei que eu vou ser mais feliz e mais abundante, será que eu não quero trabalhar algumas horinhas a mais ali, não quero me esforçar um pouco mais? Então, pode ter várias coisas aí, eu tô falando algumas coisas, mas assim, pode ter muita coisa abaixo, né? É, será que tem algum ganho secundário? O que que é isso, ganho secundário? É assim, ah, eu a minha vida tá aqui paralisada, né? Então, e eu tô meio que confortável, né? Entre aspas, porque eu sempre tô reclamando, então não tá tão confortável assim. Tem até um vídeo meu que eu falo que é zona de conforto, não é bem conforto, é zona conhecida, né? Porque não é tão confortável. Então, assim, eu tô naquele lugar, será que eu tô num lugar que é confortável, né? Já é conhecido,
E aí eu sei que eu vou ter que conhecer coisas muito diferentes das que eu conheço hoje para sair desse lugar, né? Então, ficar aqui tem um ganho secundário de assim, eu posso reclamar aí, né? Porque eu posso reclamar, eu tenho como se fosse assim, eu tenho essa bengala, né? Aqui. Mas não tem como. Será que eu fico me fazendo de vítima e daí os meus filhos falam, ai mãe, você tá triste, deixa eu cuidar de você, será que é isso? Entendeu? Eu acabo, como eu tô sempre reclamando, as pessoas estão mais próximas de mim, querendo me ajudar de alguma forma, não sei, pode ter ali é o que é chamado de ganho secundário, né, que às vezes tem alguma coisa nesse sentido. Então, gente, basicamente as perguntas são essas, né, aí as perguntas mais reflexivas, é um preparo, né, assim, para o plano de ação, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para o plano de ação, a gente tem que ter um objetivo claro, tá? Então, onde que eu quero chegar? O que que eu quero? O que eu quero da minha vida? O que que eu acho que vai me fazer feliz? O que que é uma vida... O que que seria uma vida feliz para mim? Sabe? Então, é algo que, assim, não é tão simples, né? Assim, pra gente pensar, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem isso, quando a gente tem poxa, eu acredito que eu vou ficar muito realizada se eu puder usar minhas habilidades nisso, naquilo e naquilo, sabe? Às vezes, assim, a gente não sabe exatamente uma profissão que a gente quer. Mas o que é possível fazer é o seguinte: comece a identificar as coisas que você gosta, né? E daí você pode falar assim, olha, mas poderia ser um trabalho onde eu tivesse que usar essa habilidade, onde eu tivesse que lidar com determinada coisa, onde eu tivesse que fazer isso, assim, mais ou menos, sabe assim? Porque daí pelo menos você vai tendo, assim, a informação de pilares que precisam ter na sua atuação profissional. Eu fiz isso e me ajudou muito, porque quando a gente vai identificando esses pilares, a gente já vai tirando algumas coisas. Fala assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver com isso. Tchau. Isso aqui, isso aqui tem. Isso aqui eu posso considerar por enquanto. Daí depois você vai fazendo outros filtros, sabe? E vai tirando, e vai testando, enfim. Mas aí seria um passo mais à frente. Aqui, e eu já tô dando uma dica, um spoiler aí, né? Vamos dizer assim, do como encontrar o propósito. Mas aqui a gente está falando de uma maneira assim mais prática, né? Então, de qual que é o objetivo que eu tenho, né? Como que é uma vida, como que seria uma vida mais fluida para mim, né? E qual que é o meu objetivo de vida, né? Que é a partir dele que a gente vai montar um plano. E daí pensando, quando a gente pensa nessa parte de qual que é o meu objetivo de vida, eu não digo assim, meu objetivo de vida é comprar um carro, sabe? É comprar uma casa. Porque o que acontece? Isso aí, ok, pode ser uma meta, né? É uma meta. Mas é uma coisa que vai te dar uma realização, assim, temporária. A partir do momento que você conseguir isso, você já vai querer outra coisa. Não tá errado, a gente tem essas metas. Mas quando eu digo objetivo, é algo que tenha um significado maior. É algo que você faça e aquilo você não veja o tempo passar, aquilo você sinta uma alegria muito grande no coração. Então, pensa no objetivo que, assim, traz um calorzinho no coração, sabe? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Pega o caderno, divide a página em dois, tá? Uma lista no meio. De um lado, você vai escrever a pergunta e do outro, você já vai escrever a ação, tá? Então, a primeira vai ser o seguinte: qual é o meu objetivo? O que eu quero? O que eu quero dessa vida? Tá? Esse aí, no caso, não vai ter uma ação, mas vai ser uma descrição, né? Que vai nortear muitas coisas depois que vão vir, tá bom? Segunda coisa,
o que eu estou disposta a fazer para melhorar os meus resultados? O que eu estou disposta a fazer a mais do que eu faço hoje para melhorar meus resultados? Daí você coloca, tá? E daí nesse sentido, você pode já estabelecer uma ação que você pode fazer hoje e 3 que você pode fazer neste mês, tá bom? Então, já vão ser algumas coisas que já vão fazer as coisas andarem um pouco mais. A terceira pergunta é o seguinte: eu me comprometo, daí você vai só responder, tá? Eu me comprometo a seguir os meus insights? E daí você coloca se sim ou se não. Por que é bom isso, né? Mesmo que não tenha ali uma ação imediata? Porque você pode transformar isso num documento que toda vez que você vê que sua vida está paralisada, vê que você não está tendo os resultados ou que você está desmotivado e tudo mais, pega isso e lê, sabe? Você sabe que tem algumas coisas que eu escrevi já faz algum tempo, assim, e às vezes, e que ainda não alcancei, e que às vezes eu gosto de olhar. Eu olho, eu falei, olha só que coisa boa de ter visto isso. Eu estava pensando nisso naquele momento, por isso estou fazendo isso. Então, assim, é bom relembrar, sabe? É bom relembrar, ajuda do foco, assim, porque às vezes a gente estabelece algumas coisas que são desafiadoras e a gente pode desanimar, porque existem obstáculos, né? Tudo existe ali, os obstáculos. E aí, olhando aquilo que a gente tinha no coração, aquela motivação que a gente escreveu na hora, isso aí anima muita gente, tá bom? Então faz isso que é muito legal. Outra coisa, coloca lá que você se compromete a estudar o que for necessário para colocar o seu objetivo, o seu sonho em prática, né? Porque a gente sabe que se de repente for uma coisa nova, for uma coisa que a gente, assim, às vezes não tem tanta experiência naquilo, tanta informação. Então, o primeiro passo para a gente atuar com aquilo é saber mais. Então, pesquisar mais, ver pessoas que trabalham com aquilo, cursos que tem aquilo, fóruns que tem aquilo, páginas nas redes sociais, né, que fala sobre aquele assunto, aquilo que você gosta. Então, o que você pode fazer nesse sentido é assim, então além de se comprometer, sim, eu me comprometo, né, a estudar sobre o que eu quero, a ir atrás, é você colocar algumas, já de cara, algumas ações assim, né, práticas nesse sentido. Então, eu vou encontrar 3 páginas que estão constantemente postando coisas sobre esse assunto. Eu vou pesquisar um curso que fale sobre isso, que eu possa me especializar mais sobre isso. E assim, gente, até já dando uma dica bônus aí, é muito legal quando a gente gosta de alguma coisa e fala assim, eu gostaria de trabalhar com tal coisa, ou gostaria de atuar em tal área. Às vezes a gente acha uma coisa e depois a gente vai estudar sobre, muitas vezes não é nada daquilo que a gente achava e a gente desiste. Ou a gente fala, nossa, mas é isso mesmo, e já pega mais informações. Então, assim, é primordial, é maravilhoso você se dar essa oportunidade, sabe, de conhecer mais, de ir atrás e tudo. Também tem uma outra coisa, né? Aí uma outra pergunta que seria o seguinte: você está disposto a conhecer novos horizontes? Né? Então, assim, o que seria conhecer novos horizontes? Parece que, ai meu Deus, agora eu vou ter que gastar todo o meu dinheiro e viajar cada hora para um país. Não é bem assim, né? Até poderia ser, mas às vezes a gente tem conhecimentos onde a gente menos espera, sabe? E isso pode gerar insights pra gente. O que eu digo? Lugares onde você menos espera. Às vezes a gente tá
num restaurante, numa fila, alguma coisa, por muitas vezes eu falava assim, nossa, ai, que coisa chata, alguém vinha falar comigo, eu virava a cara, sabe? Falava, é sério que alguém quer falar comigo? Você sabe que assim, depois que eu comecei até me falaram assim, Fernanda, é importante assim, você falar mais com as pessoas, você querer conhecer coisas novas, né? Porque o que acontece assim, às vezes, de repente uma pessoa que tá ali numa fila, que você tá aguardando, é uma pessoa que pode até te ajudar com alguma coisa que você gostaria, ou tem um negócio num ramo ali que você gostaria de atuar, você nem imagina. Isso já aconteceu comigo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito aberto, sabe? Muito aberto, aberto para prestar atenção com pessoas que, assim, a gente nem imagina. Não assim pensando, eu vou ter alguma coisa em troca e tal, mas pensando que todo mundo tem a sua riqueza, né? Todo mundo tem a sua riqueza interior, a sua sabedoria, sabe? Então, uma coisa que hoje em dia eu aprecio muito e antes, né, quando eu era mais nova, assim, a gente às vezes não dá muito valor, né? Pessoas mais velhas, bem mais velhas, sabe? Senhorinhas, senhorzinhos. Conversar com essas pessoas, né? Entender como que foi a vida deles, entender... falar assim, nossa, se você pudesse me falar alguma coisa, o que você diria, sabe? Assim, é muito legal. Além disso, assim, conhecer lugares diferentes, exposição de arte, ver algum concerto de música, ler um livro diferente. Então, conversar com pessoas, se puder viajar para lugares que não são tão conhecidos assim, né, tão turísticos assim, para entender um pouco a história daquelas pessoas. Tudo isso, parece que não, né, parece besteira, mas tudo isso, assim, são coisas que às vezes trazem muito insights pra gente, pra nossa vida, sabe? E é muito legal, e é muito bom. Então, você pode colocar assim, me comprometo a estudar, sabe? A estudar o que eu preciso estudar, para fazer as coisas andarem, né? Me comprometo a uma outra coisa, uma outra pergunta. Você se compromete a priorizar um tempo por dia, nem que seja meia hora, para fazer o que você precisa fazer em direção ao seu objetivo? Vamos ver. É muito importante, gente. Muito, 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 muito importante. Às vezes, e daí assim, tem uma coisa de achar o momento para fazer isso, porque falar assim, meia hora é muito pouco. Às vezes a gente se enrola tanto que a gente não consegue essa meia hora, né? Então, tem algumas coisas que eu faço assim que eu acordo, que eu acho que são importantes para mim. E então, no meu caso, isso funciona, né? Então, no meu caso, isso funciona, mas o ideal é encontrar, né, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor período do dia, né, que tá mais tranquilo para você, cada um tem uma rotina e tudo mais. Então é muito isso de conseguir encontrar o que mais funciona para você, né, e priorizar, porque priorizando a gente consegue fazer tudo mesmo, né, essa é a chave. Então, aqui finalizando o que a gente viu, bom, primeiramente, a gente fez uma série de perguntas bastante reflexivas, né? E que foi uma preparação para o plano de ação. E daí, agora por último, a gente passou por uma série de outras perguntas que derivam para algumas ações já imediatas, tá bom? Daí umas dicas finais que eu deixo são as seguintes. Planejar. Planejar é muito importante, gente. Planeja a sua semana, planeja seu mês. Prioriza o que você quer, alcançar, o que você quer fazer. Tem que ter um tempo para isso, não tem jeito. Sabe, algumas coisas você vai ter que deixar de lado, nem que seja aí um mês, 2, 3. Mas é claro que não tô falando assim de saúde, essas coisas, mas às vezes a gente tem que diminuir um pouquinho o lazer, sabe?
Não estou falando de extinguir, porque somos seres humanos e precisamos, né, ter sim momentos de prazer, de lazer, mas a gente tem que fazer algum esforço, não tem como a gente ter alguma coisa sem fazer, nem que seja um pequeno esforço. Então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho a gente fazer uma coisa nova, a gente, é aquilo assim, né? Vamos dizer que um carro tá parado, né? A gente vai ter que colocar primeiro aquele empurrão mais forte primeiro para depois esse carro começar a andar. Então, para destravar, às vezes exige um pouco mais de esforço. Não quer dizer que isso vai ser para sempre. Ai, meu Deus, a vida é um esforço incansável e também já é uma crença, né? Aquela coisa de, ai, mas a vida é sempre muito difícil, é tudo muito duro. Isso é uma crença super negativa que também não vai te ajudar, não vai fazer com que você vá para frente com as suas coisas. Mas pensar que sim, né? Se a gente quer alguma coisa, tem que ter um esforço ali, tem que ter um trabalho, tem que ter um estudo, né? Assim, tem que ter algum trabalho envolvido, nem que seja no começo, né? Depois isso as coisas podem andar mais em velocidade de cruzeiro, pode andar mais fluidos, mas a gente tem que sair da inércia. Então, por mais que às vezes a gente não tenha certeza, ai, será que é esse o caminho? Ou será que eu quero esse? Ou será que eu quero esse? Mas a gente tem que caminhar. Por quê? Caminha que o caminho se abre. Conforme eu fui caminhando, eu fui vendo que tinha coisas que eu achava que tinha a ver comigo e eu falei, não, não tem a ver. Mas eu tive que caminhar. Então, tem isso, né? É muito importante mesmo a gente sair da inércia. Caminha, anda e assim, fazer, né? Eu posso falar aqui para vocês, olha, mentaliza as coisas já acontecendo, sente que as coisas já estão acontecendo, porque isso aí é muito importante mesmo. O que a nossa mente é capaz de criar, a gente é capaz de realizar. E eu sou prova disso porque eu já consegui várias coisas nesse sentido, mas tem a terceira coisa que é a mais importante de todas, que é a nossa ação. A nossa ação tem que estar muito alinhada àquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente como já se tivesse realizado. Então, tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Não tem, às vezes a gente reclama assim, a vida tá paralisada, tal, mas a gente também não quer fazer por onde, sabe? Vamos falar real, né? Aqui, vamos já falar a realidade. Às vezes a gente não quer ter um esforço, né? Então, assim, poxa, é pra gente mesmo, não é pra ninguém, né? Tem que fazer acontecer, vai depender só da gente. Não adianta esperar apoio, não adianta ter desculpa, né? Não adianta falar que não tem dinheiro. Eu já postei um vídeo falando, eu tenho um sonho, não tenho dinheiro, o que eu faço? Ver o vídeo, enfim, a gente tem que fazer por onde mesmo. E aí, assim, também finalizando mesmo, tem uma coisa que eu acho que é bem legal da gente ouvir, né? Assim, isso aí é um exercício constante para mim, que é aquela história das vozes, né? Porque sempre tem o diabinho e o anjinho falando com a gente, né? Que é o nosso lado que quer fazer acontecer e o outro lado que quer ficar só no descanso. Então, assim, muitas vezes eu falo assim, olha, putz, eu tenho que fazer determinada coisa agora, né? Por exemplo, eu tenho que fazer todo o roteiro de um vídeo. Para mim, assim, é uma coisa que eu demoro para fazer, né? É uma coisa que eu quero, de fato, entregar valor. Então, eu quero que seja uma coisa que ajude as pessoas mesmo, da forma como foi bom para mim, né? Então, é uma coisa trabalhosa. Eu passo horas, às vezes, sabe, elaborando o roteiro de um vídeo. E aí, às vezes eu falo, mas eu queria tocar violão. Ai, mas eu queria dançar. Ai, mas eu queria ler um negócio aí. Aí eu falo assim, aí, né? Então a vozinha, o diabinho fica falando. E daí eu falo assim, tá, mas
Você não se comprometeu que você ia passar o conhecimento das coisas que você aprendeu para outras pessoas? Por que você não ia guardar isso para você e tal? E você tem uma série de objetivos atrelados a isso? Tá, então tá bom. Então vamos fazer. Então a gente tem que sempre ouvir, né, as vozes que levam a gente para frente, para realização, não para inércia. Então, assim, o ideal seria a gente pensar naquela história, primeiro o trabalho, depois a diversão, né? Alguma coisa assim. Querendo ou não, é um pouco isso mesmo, né? Vamos fazer o que precisa ser feito, depois a gente fica livre para qualquer lazer. Então, porque se a gente não priorizar esses momentos para a realização do que a gente quer, aí passa alguns dias, você fala, poxa, mas a minha vida não tá andando, né? Nossa, por que será? Aí você vai lembrar, mas também, né? O tempo que eu tinha lá de descanso, o tempo que eu tinha de... não de descanso, vai. O tempo que eu tinha de sobra, eu poderia pegar um pouco daquele tempo. Ok, eu posso pegar um pouco para descansar, eu mereço, né, descansar. Mas, de repente, eu não preciso dormir 3 horas durante a tarde, no final de semana. Eu posso dormir ali uma meia horinha e trabalhar o restante, sei lá, né? À tarde. A gente sempre consegue um equilíbrio, né? Então, a gente precisa dedicar pra gente mesmo, né? Assim, é um tempo que é pra gente mesmo. Tem que ter algum tipo de esforço. E vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído com vocês esse plano de ação, né? E vamos para cima. Até mais.